Como sempre acontece aqui no Cinema e Fúria, a lista está bastante eclética e possui filmes que são sérios e críticos e também filmes que são divertidos e desprendidos da realidade. Então, vamos a essa motherfucker lista. Perigo para a Sociedade é um filme no melhor estilo verdade, pertencente a um subgênero cinematográfico estadunidense chamado de Ghetto Hood Life. Possui uma história comovente e brutal sobre o cotidiano de jovens marginalizados que buscam uma vida decente enquanto são seduzidos pelas facilidades do mundo do crime e também são tomados pelo ódio pela sociedade causados pela discriminação racial e social que sofrem diariamente. Marcados pelo Sangue é mais um filme que faz parte do subgênero Ghetto Hood Life, e aqui acompanhamos a trajetória de 3 amigos que cresceram juntos no subúrbio pobre a leste de Los Angeles, em meio a uma violenta guerra entre gangues e conflitos raciais. Os 3 amigos compartilham sonhos e rivalidades na sobrevivência do dia a dia, onde seus destinos serão traçados de forma inesperada e violenta. Neste filme, acompanhamos o desregrado submundo dos hooligans através da perspectiva de uma violenta gangue suburbana de Londres. A palavra inglesa hooligan significa vândalo em português e este termo remete aos fanáticos por futebol que são responsáveis por atos criminosos, que vão desde tráfico de drogas, desordem nos estádios, conflitos entre gangues e violentos ataques xenofóbicos contra imigrantes. O filme mostra com uma clareza quase que documental o comportamento destrutivo dessas gangues londrinas adeptas do hooliganismo. Inimigos pelo Destino é uma fábula sobre gangues que remete ao clássico Romeu e Julieta de William Shakespeare. A tragédia shakespeariana é trazida para o violento conflito entre gangues formadas pelos chineses e italianos que compunham parte do submundo do crime organizado em Nova York na década de 1980. Este filme mostra bem a diferença de comportamento e diretrizes criminosas entre máfia e gangues. Skinheads, a Força Branca é um filme no melhor estilo underground australiano que conta a história de uma gangue de neonazistas que declara guerra contra imigrantes asiáticos no subúrbio pobre da cidade de Melbourne, na Austrália, da década de 1990. A atitude autodestrutiva de radicais grupos racistas que buscam a pureza racial através da violência da limpeza social é muito bem explorada neste filme provocador. That Beat at Dawn é o filme mais trash dessa lista e remete aos clássicos e obscuros filmes undergrounds estadunidenses da década de 1980. Numa Nova York suja e decrépita, acompanhamos uma jornada ao inferno na vida totalmente sem rumo de delinquentes juvenis integrantes de uma gangue e que culmina no violento e sangrento desfecho. O filme é genial e anda na tênue linha do cinema verdade e do completamente surtado. Este filme é considerado um dos mais controversos e subversivos do cinema novo de Hong Kong. Não Brinque com Fogo é provocador e agressivo, mas o seu caráter independente, frenético e rebelde é extremamente cativante. Um grupo de jovens alienados e antissociais forma uma pequena gangue para plantar bombas em locais públicos visando afrontar o sistema social e familiar que tanto os maltrataram, mostrando uma loucura reativa a uma sociedade em colapso absoluto. West Side Story é mais um filme desta lista que é uma adaptação do clássico Romeu e Julieta de William Shakespeare. Este filme é um musical da era de ouro de Hollywood e possui uma das mais belas fotografias do cinema.
Aqui o subúrbio nova-iorquino é retratado de forma mais límpida, e os conflitos entre gangues são melodramáticos e romantizados, possuindo algumas críticas sociais pertinentes até para os dias atuais, mas que perdem a sua relevância quando percebemos que atores brancos teve a pele pintada de marrom para parecerem latinos, bem ao estilo racista brownface, mostrando que o filme é um retrato da intensa segregação racial de sua época. Mas ainda assim, ele mantém aquele charme das grandes produções cinematográficas hollywoodianas da década de 1960. West Side Story ganhou 10 Oscars, incluindo melhor filme, fotografia e diretor, e entrou para a história do cinema como o musical mais premiado pela academia. O Selvagem da Motocicleta é um filme bastante experimental sobre uma pequena gangue de jovens delinquentes de uma decadente cidade industrial num lugar esquecido dos Estados Unidos. A delinquência juvenil é retratada de forma bastante verossímil e a falta de perspectiva desses jovens que carregam o estigma da marginalidade e que estão confinados a este lugar sem esperanças cria uma alusão social claustrofóbica e tensa. É um filme com questionamentos morais pertinentes e bastante reflexivos. O Rei de Nova York é para mim um dos filmes mais importantes do que foi para o cinema a prolífera década de 1990. O filme retrata de forma provocativa o submundo do crime em Nova York e toda a corrupção que a move. Quando o chefão da máfia Frank White sai da cadeia depois de um longo tempo encarcerado, ele encontra um mundo totalmente diferente e numa alucinante jornada de violência e redenção, ele vê nas gangues locais uma forma de se ascender novamente como um poderoso chefão do crime organizado. The Wonders é o filme que melhor representa a subcultura da década de 1960 que incendiava os guetos nova-iorquinos numa era de transição e que culminaria na agitação social que revolucionaria a cultura, a política e a sociedade dos Estados Unidos. No filme, os jovens transviados estão sendo recrutados para a Guerra do Vietnã e tendo de deixar para trás um mundo subversivo e alienado das gangues de rua, num retrato estilizado das manifestações culturais que afrontavam a política e os costumes morais e conservadores deste período. The Warriors é o filme mais inusitado e divertido desta lista, com um conceito gráfico e narrativo que remetem às histórias em quadrinhos. É um filme que possui um tom rebelde e cativante que brinca com os principais arquétipos culturais e estereótipos das gangues de rua nova-iorquinas. E por isso ele se transformou num dos clássicos mais cultuados sobre gangues, se transformando num dos filmes mais celebrados da cultura pop. Os Donos da Rua é o terceiro filme desta lista e o mais relevante que faz parte do subgênero Ghetto Hood Life. O filme mostra os anseios de jovens que residem em South Central, um famoso bairro de periferia de Los Angeles dominado pela violência das gangues e pobreza, constituída em sua maioria por negros. O filme possui uma natureza emergencial que denuncia um apartheid camuflado que vive os Estados Unidos e que se estende até nos dias atuais. Um filme impactante com reflexões ácidas sobre racismo, segregação racial, família e moralidade. A outra história americana é um corajoso e perturbador drama sobre uma gangue de neonazistas que aterroriza os subúrbios de Los Angeles, mostrando que o racismo está enraizado nos Estados Unidos de forma muito mais profunda e complexa do que se imagina. Um filme que infelizmente conversa diretamente com o momento atual, onde grupos neonazistas crescem de forma assustadora na sociedade estadunidense e também na europeia. Este é um filme contundente sobre a redenção perante a selvageria e até aonde, através de caminhos obscuros e violentos, ideologias extremas podem levar o ser humano.
caminho do bem. Cidade de Deus é o filme mais celebrado da história do cinema nacional. O filme é baseado numa história real e mostra a jornada de 3 gerações do bairro Cidade de Deus desde sua criação na década de 1960, passando pela cortina de ferro da ditadura militar até o começo da década de 1980 e de suas personalidades marcantes como Zé Pequeno e Mané Galinha, que entraram para a história do crime no país. Apesar de ser situada numa região nobre do Rio de Janeiro, o bairro Cidade de Deus já foi considerado um dos lugares mais perigosos do Brasil, devido às atrocidades das gangues ou quadrilhas cometidas numa constante guerra ocasionada pelo tráfico de drogas. O filme é um retrato das comunidades marginalizadas no Brasil, esquecidas pelo Estado e pela opinião pública e que acabam sendo tomadas pela pobreza e pela violência, possuindo uma cultura própria separada pelo descaso e pelo abismo da desigualdade social. Esse filme é baseado numa história real e é elucidante, mostrando que a violência no Brasil não é um problema de governos, e sim um problema de estrutura social que sempre existiu e sempre existirá. Lembrando que por mais que o filme tente mostrar a veracidade dos acontecimentos e tome algumas liberdades criativas, a verdade sempre será mais absurda do que a ficção. O caminho do bem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido ao vídeo até o final. Se inscrevam no canal e se gostaram do vídeo, dê um joinha. E para que vocês possam receber o aviso de novos vídeos que sairão aqui no canal Cinema e Fúria, não se esqueçam de ativar o sino de notificações. Até mais e tchau!